Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Pod História. Eu sou a Yasmin, essa aqui é a Júlia, Maria Emília e Mariane. E essa aqui é a nossa convidada, que é a nossa professora, e ela vai ajudar a gente a entender o que foi o movimento abolicionista. A gente vai fazer perguntas para ela e ela vai falar com a gente, tá bom? Juliana, como o movimento abolicionista lutou contra a escravidão? Então, para falar sobre isso, eu peguei um livro da socióloga Ângela Alonso. Ela vai estudar o Joaquim Nabuco, né, que escreve esse livro, né, o abolicionismo, e ela vai explicar o movimento como um grande movimento de massa, né, um movimento social, um movimento que vai se formar lá na década de 60 e vai até a abolição, né, 1888. E é interessante primeiro a gente reparar que esse movimento ele só vai ocorrer na reta final, né? Um pouco antes. E também a gente pensar sobre as resistências dos próprios escravizados, para além desse movimento, é importante também. Mas falando do movimento, a Ângela Alonso ela vai escrever um livro que chama Flores, Votos e Balas. E ela vai resumir as ações desse movimento em 3 táticas centrais, né? Ela vai resumir em flores. Flores vai representar a dimensão pública do movimento. A arte, teatro, escultura, imprensa, comícios, para engajar a sociedade, né? Massificar o movimento. E ela vai chamar de flores por causa justamente de um episódio, episódios frequentes que aconteceu quando um escravizado era libertado, as pessoas costumavam jogar flores, né? Então ela vai usar flores para simbolizar essa dimensão pública do movimento. Votos não é nada mais, nada menos do que a luta no parlamento, a luta pela abolição no parlamento. O André Rebouças ele vai fazer uma espécie de partido nacional em que eles vão conseguir eleger pessoas que são a favor da abolição no Congresso, né, no parlamento. Essa é a luta no parlamento. Então, essa é uma outra tática que o movimento usava, né, essa luta institucional. E balas vai representar o seguinte: fazendeiros, pessoas que possuíam escravizados e tudo mais, eles eram comprometidos com a permanência, né, do sistema escravista. E, frequentemente, eles ameaçavam figuras públicas, né, como Joaquim Nabuco, como André Rebouças, e ameaçavam fisicamente, né, de matar e tudo mais, e também ameaçavam comícios, né, comícios em favor da abolição, ameaçavam chegar lá e matar todo mundo. Então, isso sempre acontecia. E, nesse sentido, as figuras públicas do abolicionismo falavam assim: não, pera, se for para lutar, a gente vai lutar também. Então, a Ângela Alonso ela vai falar que o movimento ele começa com flores, mas ele também se dispõe a balas, né? Ele também vai se dispor. E por que é importante a gente falar sobre as táticas desse movimento? Por que é importante falar sobre esse movimento? Porque durante muito tempo, a questão da abolição era vista mais como uma opção de cada um. Pessoas falavam: eu acho legal abolir. Não, acho melhor não, é melhor fazer gradativamente, né? Mas não, o abolicionismo foi um movimento de massas que ele vai acontecer, né, nos últimos 20 anos antes da abolição oficial. E ele tem sua grande importância, né, digamos assim. E a segunda pergunta agora é a escravidão como vergonha nacional. Como você faz uma análise do ponto de vida, moral, econômico e político? Tá, do ponto de vista histórico, né, a gente está falando de 300 anos de escravidão. Então, o Brasil praticamente foi o último país nas Américas a abolir oficialmente, né, e nessa conta foram tirados de suas casas cerca de 5 milhões de pessoas da África, né, pessoas africanas, e trazidas para a América, arrancadas de sua terra, despidos de sua cultura, sua língua, submetidos ao trabalho forçado e muita violência, né? Então, essa negação da dignidade humana, né, historicamente, moralmente, a gente tem que falar disso, essa negação do poder ser, né, essa negação da humanidade. Tanto é que hoje em dia, nós historiadores, a gente não usa mais o termo escravo, a gente prefere usar escravizado, porque a pessoa está naquela condição, ela não é aquilo, né? Alguém submeteu ela. E dessa forma a gente consegue respeitar mais a memória dessas pessoas. Conceitos nos ajudam a entender a história, então é importante. Às vezes alguém pode ainda falar escravo, não sei o quê, mas é importante se corrigir sempre sobre isso.
pelo lado econômico, né? Não só por causa da escravidão, mas a gente percebe uma grande concentração de renda no Brasil. Então, pessoas muito, muito ricas e pessoas muito, muito pobres. E isso vem da escravidão também, né? Pessoas que enriqueceram loucamente às custas do trabalho forçado. Não é o único motivo a concentração de renda, mas esse é um deles também. Esse atraso no desenvolvimento do trabalho livre gera um problema no mercado interno. Joaquim Nabuco ele vai falar isso no livro, né? De inovações tecnológicas também. O Gessé Souza ele vai falar que a economia escravista, né, a situação escravista, ela criou uma elite que enriqueceu sem precisar investir na educação e na tecnologia, só baseada na exploração e na violência, né? E isso vai ser um problema que o Joaquim Nabuco ele vai alertar para o futuro, né? Justamente. Agora, Eliana, sobre o Brasil escravista, de ontem e de hoje, qual é o legado da escravidão? Então vamos lá. Quando a gente fala de legado, eu lembro muito sobre a teoria da democracia racial, vocês conhecem? A teoria da democracia racial, ela vem com Gilberto Freire, que vai escrever um livro que chama Casa Grande Senzala, que vai ser um livro muito importante, historicamente, mas também ele vai vir com essa ideia de democracia racial, que significa que, tipo, pelo Brasil ser um país com indígenas, com quilombolas, com pessoas negras, pessoas brancas e tudo mais, um país miscigenado, todo mundo vive numa perfeita comunhão racial, todo mundo é feliz, tem espaço para todo mundo, né? A gente sabe que isso é balela hoje em dia, mas durante muito tempo essa teoria ela foi aceita, inclusive algumas pessoas ainda reproduzem essa teoria. Então eu penso muito nisso quando vem a palavra legado na minha cabeça. Né? Sobre o que mudou primeiro, vamos falar. Então, como eu disse, a partir do século XX, lutas sociais, o movimento negro consegue alguns avanços legais e simbólicos, né? Como, por exemplo, o reconhecimento do racismo como problema público, né? E como crime inafiançável na Constituição de 88. Cotas raciais também, que vão começar nos anos 2000, mas vai vir a lei de cotas em 2012. Ela é muito importante, porque é uma política de reparação, né? É o mínimo, é muito importante. A obrigatoriedade também do ensino de história e cultura africana nas escolas é importante demais, porque a nossa sociedade ela tem muito dessa cultura, né? A gente trouxe cerca de 5 milhões de pessoas de outro continente, e essas pessoas tiveram filhos e a cultura deles foi influenciada. Então, é uma grande conquista. A maior visibilidade, né, da identidade cultural negra hoje em dia. Por mais que grande parte dessa identidade ela está atrelada, né, a questões do capitalismo, como vou colocar uma pessoa negra para fazer uma propaganda e tudo mais, existe um pouco mais de representatividade hoje, né? Hoje em dia a gente vê meninas com cabelo crespo se orgulhando do seu cabelo, gostando do seu cabelo, e eram coisas que não aconteciam antes, né? Era bem raro. As pessoas alisavam, né, pra se encaixar nos quadros. Muitas pessoas que se alisavam, agora a gente vê pessoas cuidando dos seus cachos, se orgulhando dos seus cachos e tudo mais, e isso é muito bonito. Apesar das vezes a intenção ser empresarial. Agora, eu acho que isso é o que mudou. O que está permanecendo são as desigualdades sociais, que são profundas. Os negros ainda são a maioria entre os pobres, os desempregados, os subempregados, a maioria entre as pessoas em situação análoga à escravidão também. Os acessos à saúde e à educação de qualidade são mais dificultosos, né, por causa desse ciclo de pobreza racializado que a gente já falou. O racismo estrutural e institucional, a gente consegue perceber em pequenas coisas. Então, tipo assim, o racismo estrutural, ele naturalizou a inferiorização de pessoas negras e incorporou essa lógica dentro das estruturas. Então, a gente consegue ver isso na suspeita automática de uma pessoa negra. Alguma coisa sumiu. A pessoa já pensa, quem que roubou? Já suspeita na hora da pessoa que é negra na sala. Entendeu? Então, são em pequenas coisas. A desvalorização das capacidades das pessoas negras também, e os estigmas e preconceitos do cotidiano. Algumas coisas, como a gente falou também, o tempo ajudou. A gente consegue ver pessoas que hoje têm voz, né? Que antes isso era praticamente impossível, e agora a gente já vê pessoas dessa forma que a gente consegue ver na internet. A gente tem figuras públicas já que representam e vão pra luta, né? Nessa luta, uma luta muito antiga. Temos princesas. Temos pessoas que realmente que pessoas que antes não tinham ninguém se espelhar, hoje conseguem ter, né? E eu acho que isso é muito importante, e a gente está só no começo de uma luta muito grande. Muito grande, por muito tempo. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso Pod História. Acompanhe os próximos capítulos. Tchau!